Olá, hoje nós vamos ter uma aula sobre citações, especificamente para quem está se preparando para fazer a redação do Enem ou de um vestibular, de um importante vestibular. Ou para quem está querendo aprender mais, para quem não quer errar ou quer melhorar a sua competência linguística, no caso a competência para escrever um texto, uma redação. Eu vou me centrar especificamente em citações e citações dentro de redações, não citação em trabalhos acadêmicos, mas claro, as regras mais ou menos são as mesmas, né? Só não seriam não são as mesmas as regras de formatação, por exemplo, porque num trabalho acadêmico mais longo, numa dissertação de mestrado, numa tese, ou numa monografia, ou num TCC, esses são trabalhos, claro, mais longos, né, que demandam mais pesquisa, então você tem citações longas, com recuo, com a letra menor, né? E aqui eu vou falar especificamente, de uma maneira bastante geral, breve, de citações que você utiliza nas suas redações, nos seus textos, assim, diariamente, né? Então, agora nós vamos ver aqui o trabalho, o PowerPoint, né? Vamos lá. Citações e paráfrase, porque além de citações existe a paráfrase. Esses exercícios, eles estão pautados num quiz que eu fiz na plataforma Quizzes, se alguém quiser depois tentar a sorte lá e para estudar, esteja bem à vontade. Bom, vamos lá. Para que servem as citações? As citações conferem maior autoridade e confiabilidade ao seu trabalho. Então, se você está defendendo uma determinada ideia, você está apresentando uma determinada ideia, é interessante que você coloque o pensamento de autoridades no assunto ou pessoas que tenham dito alguma coisa que você possa utilizar ali, o pensamento, né, que você possa utilizar o pensamento dessas pessoas, delas ali. Então, não é a mesma coisa você falar da sua cabeça, tá? Você vai dar a sua opinião, mas é interessante que a sua opinião sempre esteja baseada na opinião de outras pessoas que gozam de autoridade no mundo e no mundo acadêmico. Então, filósofos, jornalistas, escritores, sociólogos, políticos até, e não necessariamente assim, a pessoa não pode não ter dito uma verdade absoluta, mas um pensamento, ela pode ter expressado um pensamento que você vai utilizar ali para dar suporte ao seu pensamento. Então, sempre é legal você dizer conforme disse Ciclano, conforme, mas nós vamos ver agora como é que se podem fazer as citações. As citações podem estar em língua estrangeira, você pode escolher, você está escrevendo seu texto, sua redação em português, e você pode colocar uma citação em inglês, em alemão, em francês, claro, desde que você saiba essa língua, não é? E não necessariamente você precisa traduzir a citação. Se você quiser colocar diretamente a tradução, se você está consultando um livro, a tradução desse pensador, tudo bem. Mas se você quer utilizar o pensamento no original, em outra língua, e quiser fazer a tradução para que o leitor entenda melhor, você puxa uma nota de rodapé e coloca a tradução, e coloca a tradução livre, tradução nossa, né, para indicar que quem traduziu foi você que está escrevendo o texto, e que você não consultou um tradutor, né, ou a obra traduzida. Citações diretas, geralmente, devem estar entre aspas. Eu digo geralmente porque geralmente, assim, no caso de um trabalho mais longo, um trabalho de uma monografia, uma dissertação, se a citação for maior do que 3 linhas, você vai ter que fazer recuo e uma letra menor do que, um corpo de letra menor do que a letra do trabalho. Mas, como eu disse anteriormente, estou me baseando em citações para redação, para Enem, para vestibular. Então, redação e textos corriqueiros. Portanto, citações diretas devem estar entre aspas, nesse caso. E o que são citações diretas? O que são aspas, todo mundo sabe, né? Aspas. Citação direta é quando você coloca as palavras daquele pensador, daquele autor, ipsis literis, ou seja, com todas as letras, exatamente como ele disse ou escreveu. É isso que é uma citação direta. Mas nós vamos ver alguns exemplos, tá? Vamos lá, vamos lá.
Aqui eu tenho 3 exemplos, ó, citação direta, citação indireta e paráfrase. Citação direta, mas eu vou explicar, aqui só é uma introdução. Citação direta. A grande meia-verdade, liberdade, William Blake. Então, eu coloquei aqui, entre aspas, o que ele disse, uma frase do William Blake. É lógico que eu peguei essa frase já traduzida, mas quem disse foi ele. Citação indireta. William Blake dizia que a liberdade era uma meia-verdade. Por que é indireta? Porque eu redisse as palavras dele. As palavras dele eram a grande meia-verdade, 2 pontos, liberdade. Aí eu transformei, porque eu não lembrava direito, então eu escrevi lá na hora da minha redação. William Blake dizia que a liberdade era uma meia-verdade. E o que seria uma paráfrase? Segundo o pensamento de William Blake, a liberdade de fato não existia. Então, eu não estou usando as palavras do William Blake. No primeiro exemplo aqui, eu estou usando as palavras do William Blake. Ó, nesse primeiro exemplo aqui, eu estou colocando as próprias palavras dele. No segundo exemplo, eu também estou utilizando as palavras do William Blake, só que eu estou transformando do meu jeito. William Blake dizia que a liberdade era uma meia-verdade, dizia, coloquei no passado, que era uma meia-verdade, sumiram os 2 pontos do primeiro exemplo, né? Então, ó, dizia, geralmente quando você faz citações indiretas, acaba que os verbos vão para o passado, os verbos. Paráfrase é quando você dá um passo além, você já começa a analisar aquilo que a pessoa disse, que o autor disse, e vai utilizar isso também para as suas analogias. Ele não disse que a liberdade não existia, mas a partir do momento que a liberdade é uma meia-verdade, você já deu um passo além, ou é verdade ou não é verdade. O que é uma meia-verdade? Então, uma meia-verdade é uma coisa que, de fato, não existe, né? Se é metade verdade, metade mentira, é que não existe totalmente. Então, você já fez deu um passo além. É uma paráfrase. Segundo o pensamento de William Blake, a liberdade de fato não existia. E aí espera-se que você vá dar uma continuidade com as suas próprias ideias, tá? Então, é basicamente isso. Vamos para o próximo slide. Agora eu vou falar sobre plágio, mas por que eu vou falar sobre plágio se eu estou falando sobre citações? Porque o que é o plágio? É uma cópia das ideias dos outros, sem você dizer que são dos outros, né? Você se apropriou das ideias dos outros, então você não fez citação, na verdade, você copiou aquilo que era do outro, não dando os devidos créditos. Vamos ver aqui as opções que eu tenho. Isso aqui eu copiei do meu quiz. Sobre plágio, é correto afirmar que aplica-se apenas a cópia de ideias, aplica-se apenas a falsificação de produtos, pode ser entendido como cópia de qualquer produto de outra pessoa, intelectual ou não, pode ser confundido com referência bibliográfica. Bom, primeiro, sim, ele aplica-se à cópia de ideias, mas não apenas à cópia de ideias. Segundo, aplica-se apenas à falsificação de produtos? Não. A falsificação de produtos, esses produtos que a gente compra que são falsificados, a gente compra não, eu não compro não, mas que se compram por aí falsificados, nós nem chamamos de plágio, né? Mas eles são, entre aspas, um tipo de plágio. Quando se diz aqui, pode ser confundido com referência bibliográfica? Não. Porque no momento que você fez uma referência bibliográfica, o que é referência bibliográfica? Quando você cita, você coloca no final do seu trabalho todos os autores, ou os livros, ou os artigos, ou os textos que você consultou, os links, as notícias, as reportagens. Então, você cita no final do seu trabalho, isso que é referir, fazer referência bibliográfica. Referir. Se você referiu, você não plagiou, porque plagiar é quando você copia a ideia de alguém sem dar os créditos a esse alguém. Aí todo mundo pensa que foi você que pensou aquilo, e não. Então, a única alternativa correta, deixa eu apagar aqui, limpar. A única alternativa correta é esta. Pode ser entendido como cópia de qualquer produto de outra pessoa, intelectual ou não, ou seja, um produto intelectual ou não. Uma ideia, uma frase, você copiou o vestido de alguém, a foto de uma pessoa no Instagram, o post de alguém
no Facebook, tudo isso é plágio. E será que a gente pode ser criminalizado por isso? Aliás, se o plágio pode ser criminalizado, né? O autoplágio ocorre quando o indivíduo... Aí, vejam só, existe autoplágio. O que é auto? Auto é de si mesmo, é o plágio de si mesmo. Mas qual é o conceito de autoplágio? Primeiro, ocorre quando um indivíduo utiliza suas próprias ideias em diferentes contextos e trabalhos, apresenta o trabalho de outra pessoa como se fosse seu, apresenta o mesmo trabalho acadêmico para diferentes finalidades, utiliza memes de outras pessoas em suas publicações nas redes sociais. Então, vamos analisar. Quando eu digo que a pessoa utiliza suas próprias ideias em diferentes contextos e trabalhos, se ele está usando as suas próprias ideias, ele não está fazendo um plágio, né? Você pode usar as suas próprias ideias em diferentes trabalhos, diferentes contextos. Não existe pecado nenhum. Mas vamos ver os limites, né? Apresenta o trabalho de outra pessoa como se fosse seu? Não, porque se é autoplágio, é plágio de si mesmo. Então, você não apresenta, quando você apresenta o trabalho de outra pessoa como se fosse seu, você está cometendo uma falsidade ideológica, porque a ideia não é sua. A compra de trabalho, se for denunciada, ela é criminalizada. Apresenta o mesmo trabalho acadêmico para diferentes finalidades? Sim, é isso aqui. Quando você apresenta o mesmo trabalho para diferentes finalidades, você incorre em plágio, em autoplágio. Por quê? Então, vamos supor que em 2018 você fez um trabalho para geografia, apresentou um trabalho de geografia, trabalho para o professor de geografia sobre, eu sei lá, a água no planeta Terra, né? E tá. Aí, em 2020, você apresenta o mesmíssimo trabalho para o professor de biologia. Isso é autoplágio, por dois motivos. Primeiro, mas é o meu trabalho, por que eu não posso fazer isso? Por quê? Porque se você apresentou para geografia, o enfoque é outro, é um enfoque geográfico. Apresentar para biologia, o enfoque vai ser a biologia. E aí, então, você está apresentando, são finalidades diferentes, você pelo menos deveria ter feito uma revisão do seu trabalho, com um viés, com outro viés, né? Colocando outros pontos de vista. O segundo problema é que, se você apresentou em 2018 apresentou em 2020 o mesmo trabalho que apresentou em 2018, passaram-se 2 anos, em 2 anos as coisas mudaram. Por exemplo, em 2018 não tinha pandemia, em 2020 tinha pandemia. Então, o foco, as coisas mudam, existem novas notícias, novas descobertas, né? Mesmo que possa não haver tantas outras descobertas, mas, por exemplo, se a gente falasse de água, a gente teria passado de 2018 para 2020 pela queima do Pantanal. Então, isso influenciou também nas águas do Brasil, do planeta. Ou seja, isso você pode usar as suas ideias, as suas próprias ideias, as mesmas ideias que você utilizou lá, mas não apresentar o mesmo trabalho para diferentes finalidades. Isso é autoplágio. E aqui, quando ele fala, utiliza memes de outras pessoas, mas se é de outra pessoa, é plágio, não é autoplágio, né? Então, a resposta correta era, deixa eu desanotar aqui, Jesus, Maria e José. Limpar as anotações. A certa era essa, apresenta o mesmo trabalho acadêmico para diferentes finalidades, tá? Então, isso pode ser também, o professor pode dar 0 se ele descobrir, né? Toda uma questão de descobrir. Uma outra questão, os números não estão assim bem exatamente na ordem, porque estão vindo do quiz e eu selecionei as principais questões do quiz. Existe uma inteligência artificial dentro do editor da plataforma Microsoft Word que serve para, quando você utiliza o Word, você está lá digitando, pode perceber que ele te dá sugestões, quando ele marca em vermelho, em azul as palavras, se você deu espaço a mais entre uma palavra e outra, se você não acentuou, se você escreveu errado, a ortografia está errada, ele já vai te corrigindo, então é uma ferramenta maravilhosa. Mas existe uma outra ferramenta também, que é essa AI, IA, inteligência artificial,
que cuida de uma outra coisa, que não é só a correção das palavras, tá? Do que é? Que serve para evitar que a pessoa que está escrevendo cometa plágio e o seu trabalho seja rejeitado quando for apresentado, né? Serve para ajudar a construir textos mais concisos, inclusivos e sem preconceitos, ou serve para controlar a quantidade de citações que são feitas, evitando plágio. Não é nem a primeira e nem essa última aqui. Nem a primeira, nem essa última. Não serve para evitar que você cometa plágio, porque ainda não existe essa ferramenta dentro do Word. Existe uma ferramenta para professores, para orientadores descobrirem se um aluno cometeu plágio. A gente tem plataformas para isso, algumas gratuitas, outras pagas, né? Mas não dentro do Word. Para controlar a quantidade de citações, também não. É para ajudar a construir textos mais concisos, inclusivos e sem preconceitos. De repente, você escreve lá até mesmo, mas não é necessário. Né? Ele marca para você, você fica, mas o que tem de errado aqui? Às vezes a palavra está a mais, você não precisa escrever daquela forma. Por exemplo, outro dia eu estava digitando alguma coisa, escrevi raça, e ele grifou para mim raça, porque ele queria me alertar se eu não estaria cometendo algum tipo de preconceito. Então, tentar escrever um texto inclusivo, não preconceituoso. Algumas vezes, essa ferramenta, ela marca coisas que não estão incorretas, né? É que ela é uma inteligência artificial, mas não é uma inteligência suprema, né? Não é uma inteligência divina. Então, de vez em quando, você tem que parar e pensar e analisar se ela está marcando uma coisa que você tem certeza que está certa, porque às vezes pode acontecer. A certa, então, era esta: ajudar a construir textos mais concisos é assim, clean, inclusivos, né, que contemplem, que não sejam preconceituosos, né? Inclusivos, para mim, que não é preconceituoso também. A violação do direito autoral, porque a gente está falando de citação, direito autoral, plágio. Isto é, o plágio é crime, pode ser punido até com prisão? É penalizado apenas com multa? Não é crime, mas existe uma multa para quem o comete? Pode ou não ser crime, dependendo da situação? Bom, pode ou não ser crime? Não, é crime. Se é crime, então a anterior aqui não é crime, está errada. É penalizado apenas com multa? É crime e é penalizado. Pode ter uma multa, pode ter uma sanção, mas até com prisão, se não me engano, de 1 ano e pouco, dependendo do contexto, né? Vamos lá. Agora vamos para os exemplos, os nossos exemplos. A grande meia-verdade, liberdade. A grande meia-verdade, liberdade. William Blake. Aí eu tenho aqui. William Blake disse, a grande meia-verdade, : liberdade. Viram que eu escrevi, reproduzi ipsis literis, igualzinho o que ele disse, e entre aspas. William Blake dizia que a liberdade era uma meia-verdade. Aí eu disse a mesma coisa que ele disse, mas aí eu não coloquei as aspas nem os 2 pontos. Citei o nome dele. E o último, de acordo com William Blake, a liberdade de fato não existia. Por que não existia? Não existe, né? É porque ele falou lá atrás. Bom, qual dessas é uma citação direta, qual dessas é uma citação indireta e qual dessas é uma paráfrase? Citação direta é aquela em que eu coloquei as aspas e que eu reproduzi as palavras dele ipsis literis, ou seja, letrinha por letrinha, direitinho o que ele disse, sem mudar nada. A segunda, que eu dizia que a liberdade era uma meia-verdade, eu dizia que era. A liberdade continua sendo uma meia-verdade, né? William Blake, talvez ele tenha morrido, talvez não, mas ele dizia lá atrás, né? Ele costumava dizer. Isso é uma citação indireta. Eu continuo colocando as mesmas palavras que ele disse, só que eu atualizei, né? Eu aqui, Marilene, estou dizendo, William Blake dizia, né? Lá nos livros que eu li, tá? E a última, o que eu disse, eu dei o passo além. Eu já interpretei essas palavras, porque parei e pensei, bom, o que é uma meia-verdade? Uma meia-verdade é uma verdade pela metade, não é uma verdade. Então, se não é uma verdade, não existe. Eu interpretei, isso é uma paráfrase, tá? Vamos ver mais exemplos.
Pitágoras disse, enquanto as leis forem necessárias, os homens não estarão capacitados para a liberdade. Aspas. Já pegaram, né? Daniel George e Jane Rowland diziam que muitas ações indignas eram cometidas em nome da liberdade. Ó. Tanto Daniel George como Jane Rowland diziam a mesma coisa. Muitas ações indignas são cometidas em nome da liberdade. Ou muitas ações indignas se cometem em nome da liberdade. Quando eu peguei esses dois pensadores, eu li a frase de um, a frase do outro, eram praticamente idênticas, só mudava uma palavra. O que eu fiz? Eu juntei as duas num pensamento só. Tanto ele quanto ela diziam que muitas ações indignas eram cometidas em nome da liberdade. E a última, o conceito de liberdade, preconizado por Jonathan Edwards, passava pela conceituação do que eram direitos e deveres. Agora aqui está bem mais, né, elaborado. Óbvio que a primeira é uma citação direta, porque eu estou usando as aspas, estou mencionando a pessoa, colocando dois pontos e as aspas, né? Também poderia dizer assim, ó, Pitágoras disse que, abre aspas, e aí tchu, né, sem os dois pontos. A segunda é o quê? Uma citação indireta. Eu coloquei duas pessoas que disseram a mesma coisa, que diziam a mesma coisa, num pensamento só. E aí eu, né, resumi os dois em um. É uma citação indireta porque eu usei as mesmas palavras. O terceiro exemplo é uma paráfrase. Por quê? Jonathan Edwards, ele não disse isso que eu escrevi aqui. O conceito de liberdade preconizado por Jonathan Edwards passava pela conceituação do que eram direitos e deveres. Ele dizia que para saber o que era liberdade, era preciso entender o que eram direitos e deveres. Então, eu peguei o pensamento dele e fiz uma elaboração. O conceito de liberdade preconizado, né, apregoado por Jonathan Edwards, passava pela conceituação do que eram direitos e deveres. Ou seja, era preciso conceituar o que eram direitos e deveres. Eu peguei o pensamento dele e elaborei a minha frase. E a partir daí, eu dou segmento, né? Vou discutir o que são direitos, o que são deveres, tá? Isso é uma paráfrase, é outro tipo de citação, né? De maneira de citar a ideia de outra pessoa. Percebam que em todas elas, o que é mais importante? Eu estou mencionando o nome de quem pensou ou disse aquilo, pensou ou disse, escreveu. Porque se eu não o fizer, se eu dissesse, por exemplo, o conceito de liberdade passa pela conceituação do que são direitos e deveres. Aí eu estou fazendo plágio, porque eu estou usando a ideia de outra pessoa. Não fui eu que pensei nisso primeiro, eu li isso lá no Jonathan Edwards, e estou usando o pensamento dele, e isso é plágio, e é crime. É a mesma coisa, se você tiver uma foto sua no Instagram e alguém roubar um meme seu no Instagram, alguém roubá-lo, você não vai achar legal. É plágio, é crime. Próximo exemplo. Benjamin Franklin afirmava que os abusos da liberdade de expressão, deveriam ser reprimidos, mas questionava quem estaria capacitado a fazê-lo. Talvez porque decidir o que é ou não abuso passa por um crivo muito pessoal e subjetivo, de tal forma que pode-se incorrer numa censura indevida ou até no totalitarismo. O que foi que eu fiz aqui? Olha, eu citei um pensador, Benjamin Franklin, afirmava que os abusos da liberdade de expressão deveriam ser reprimidos, mas questionava quem estaria capacitado a fazê-lo. Ele pensava isso. Eu usei o pensamento dele e aí dei o meu passo adiante. Eu fiz uma interpretação. Talvez por quê? Porque decidir o que é ou não abuso da liberdade de expressão depende muito do que cada um pensa. Então, você vai decidir o que é abuso ou não é abuso, mas vai depender do que é que você pensa. Então, se alguma coisa tiver algum tipo de expressão estiver de acordo com o que você pensa, você não vai achar que é um abuso da liberdade de expressão. Mas se o pensamento for uma coisa que vai contra o seu pensamento, e você é que está gerenciando, você vai cortar, Isso pode nos conduzir à censura, ao totalitarismo, né? E aí é o que ele questionava. Eu estou fazendo uma paráfrase.
uma paráfrase, porque eu dei meu passo além. Eu estou elaborando, usando o pensamento dele, e aí elaborando o meu e questionando. É isso que você deve fazer na sua redação, tá? Vamos nos encaminhando para agora exemplos finais. A frase, a ordem dos tratores não altera o viaduto, é da propriedade comutativa da matemática, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. A matemática tem tudo a ver com a língua. A matemática é uma língua também, né? Um tipo de linguagem. A matemática diz que, por exemplo, 4 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Os fatores de uma multiplicação, os fatores são os elementos, o fator e o resultado da multiplicação, não lembro como é que chama, mas os fatores é isso, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. A ordem dos fatores não altera o produto. O produto é o resultado da multiplicação. O que é, como é que eu posso completar isso aqui? A frase a ordem dos tratores não altera o viaduto é uma citação direta da propriedade comutativa da matemática? Não, né? Porque a ordem dos tratores não altera o viaduto é uma brincadeira que a gente faz. Desde quando era criança, a gente falava isso. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Se você puser o primeiro trator, depois o outro trator, e inverter, não vai alterar o viaduto. Isso é uma citação direta? Isso é uma citação indireta? Isso é um plágio? Devia estar com letra minúscula. Isso é uma paráfrase? É o quê? É uma paráfrase, porque eu estou usando um pensamento e alterando esse pensamento, veja só. E eu não precisaria nem dizer que é uma paráfrase da propriedade comutativa da matemática, porque automaticamente todo mundo, a propriedade da matemática é de domínio público, né? Eu não preciso citar quem foi que descobriu ou enunciou essa propriedade. No momento que eu digo ordem dos tratores não altera o viaduto, todo mundo, senso comum, vai ligar isso com a propriedade da matemática. Então, nem precisaria estar falando isso, mas para que vocês saibam, isso é uma paráfrase. Eu fiz como quando você pega uma música, tem um professor na internet, Nosling, que faz muito isso, tem a música das preposições. Ele pegou uma música da Anitta, e per, para, a, ante, até, com, contra, de, desde, tá. Ele pegou uma música da Anitta, das Poderosas, né, e transformou para as preposições. Isso é uma paráfrase, como aqui a paráfrase da propriedade da matemática. Paulo Freire, eu diria que, assim como o homem, a língua também é um ser inacabado, em constante construção. Paulo Freire disse que o homem é um ser inacabado, em constante construção. Eu usei isso num trabalho que eu fiz para a faculdade, na minha dissertação de mestrado, porque eu falei sobre língua, linguagem. Aí eu usei isso, eu escrevi essa frase, está no meu trabalho. Paulo Freire, eu diria que, assim como o homem, a língua é um ser inacabado em constante construção. Eu peguei o pensamento de Paulo Freire, que era sobre o ser humano, o homem, e apliquei a língua que nós falamos todos os dias. E aí, o que eu fiz? Eu coloco plagiando Paulo Freire, copiando Paulo Freire, parafraseando Paulo Freire, citando Paulo Freire, e agora? Eu não posso dizer plagiando, só se eu estivesse brincando, né? Porque eu estou citando, então não estou plagiando. Estou mencionando o nome dele. Eu não estou citando Paulo Freire, porque ele não disse que a língua era um ser inacabado, ele disse que o homem era um ser inacabado. Mas quem leu Paulo Freire, quem está lendo meu trabalho, provavelmente leu Paulo Freire, né? O meu leitor vai perceber que eu estou falando do Paulo Freire e vai lembrar da frase original do Paulo Freire. Então, também não estou copiando, eu estou parafraseando. É isso que eu posso usar. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é o que vocês podem usar nas suas redações, nos seus textos, parafraseando Paulo Freire, mas é o que você tem que fazer. Você usa a ideia dele e dá um plus, que foi o que eu fiz aqui, um plus. Eu usei a mesma ideia num contexto diferente. Seguindo o pensamento de Bakhtin é um teórico russo da linguagem, podemos afirmar que a língua materna não é aprendida, mas sim adquirida, porque a gente não aprende a língua materna, ninguém ensina o filho a falar, a gente adquire, a gente vai percebendo e vai falando automaticamente, porque senão, por exemplo, os filhos de analfabetos não falariam,
porque o analfabeto não sabe ler, não sabe escrever, não sabe ensinar, teoricamente, né? A língua materna a gente adquire, a gente aprende a língua estrangeira. Bom, aí, o fragmento sublinhado não pode ser substituído por... Isso aqui é uma maneira de você escrever também na sua redação. Seguindo o pensamento de Bakhtin, podemos afirmar que a língua materna não é aprendida, mas sim adquirida. Veja só, eu estou citando Bakhtin, estou colocando a ideia dele aí. Estou fazendo uma citação. Posso trocar essa parte que eu grifei por plagiando Bakhtin? Posso trocar por na esteira de Bakhtin? Posso trocar por referindo o pensamento de Bakhtin? Posso trocar por citando Bakhtin? Só uma dessas eu não posso usar nesse contexto. Eu posso usar 3 dessas opções para substituir a parte grifada, exceto uma. Exceto qual? Essa, plagiando. Por quê? Porque eu não estou plagiando. Se eu estou citando a pessoa, não estou fazendo plágio. O plágio seria que se eu estivesse citando, falando sem citar quem pensou. Então, posso dizer na esteira de Bakhtin, na esteira. Eu adoro essa expressão, ela pode ser usada nas redações, para dizer assim, olha, se referindo ao pensamento de Bakhtin, seguindo o pensamento de Bakhtin, citando Bakhtin, tá? Citando Bakhtin, que citando Bakhtin, referindo o pensamento de Bakhtin, tá? Bom, era isso. E como a gente falou um pouco de plágio, né? A gente pode falar também de liberdade, ética, moral. Sugiro esses 2 links aqui do YouTube que eu assisti e gostei bastante, que falam sobre liberdade, conceito de liberdade, ética e moral, para vocês ampliarem um pouco os horizontes de vocês e escreverem melhores textos. Para escrever bons textos é preciso ter repertório. Para ter repertório, repertório é igual a bagagem, que quando você vai viajar, né? E é assim, quando você vai viajar para algum lugar pertinho, que é uma viagem de 1, 2 dias, você leva uma linha pequenininha, né? Quando você vai viajar para um lugar longe, que você vai passar mais tempo, você leva uma grande quantidade de coisas. É mais ou menos assim, se você quer chegar longe, você precisa ir colocar muita coisa na sua bagagem, tá? O seu repertório. Bons estudos e até a próxima. Tem mais uma aula agora com exemplos de concisão e nas redações. Concisão, clareza e etc, etc. Vou pausar a gravação. Pausar, interromper compartilhamento e pausar a gravação. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Like.